Fala, meus queridos, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o apoio que me deram com o primeiro vídeo. O pessoal compartilhou no Instagram, me incentivaram a gravar o segundo, então muito obrigado. Só para relembrar, as imagens que eu utilizei nessa aula foram retiradas do manual de eletrocardiografia da Cardiopapers e vamos começar. O coração, ele tem uma espécie de rede de fios que vai conduzir o estímulo elétrico por toda a sua estrutura. Ele, na imagem aqui, está muito bem ilustrado, esse impulso ele vai se iniciar pelo nó sinusal, porque no coração manda quem é mais rápido. O nó sinusal ele tem uma frequência de despolarização mais rápida que das outras estruturas que podem também se despolarizar automaticamente. Então ele é quem manda no coração, ele é o nosso marca-passo fisiológico. A sua frequência de despolarização é entre 50 e 100 disparos por minuto. O nó sinusal ele vai se despolarizar, esse estímulo ele vai chegar no átrio direito, ele vai propagar também para o átrio esquerdo e para o nó atrioventricular. No nó atrioventricular, esse impulso ele vai ser freado para que o átrio consiga contrair primeiro, depois ele vai se propagar para o ventrículo e permite que o ventrículo se contraia depois do átrio. Para isso que ele tem para isso que ele segura esse impulso nervoso por um período. A primeira região a ser despolarizada depois que ele sai do nó AV vai ser o septo interventricular. Depois ele vai se propagar para as paredes ventriculares e por último ele vai se direcionar para as suas regiões basais. Certo? Aqui, nesse GIF, a gente pode observar bem esse caminho. Ele surgiu do nó sinusal, se propagou para o nó AV, partiu para o septo interventricular, para as paredes ventriculares, para as regiões basais. A gente precisa relembrar um pouco daquela historinha que a gente conversou na primeira aula da ambulância, em que a gente tinha um observador que escutava o som da ambulância. Se esse som estava se aproximando dele, ele desenhava uma onda positiva. Enquanto, quando esse som ele se afastava dele, ele desenhava uma onda negativa. Aqui a gente vai usar o mesmo conceito. O nosso observador vai ser o observador A, que ele está localizado na região do ápice cardíaco. E todos os exemplos que eu der aqui nessa aula vão se basear na posição do observador A. Claro, em outras situações a gente vai ter outros observadores, mas para fins didáticos dessa primeira aula a gente vai observar apenas o que ele está observando. O impulso ele surgiu no nó sinusal, ele se propaga para o átrio direito, para o átrio esquerdo. Mas se a gente for calcular um vetor resultante dessa despolarização, ele vai ser um vetor direcionado para baixo e para a esquerda, certo? Um observador em A que está vendo um estímulo vindo nessa direção, ele vai desenhar o que no eletrocardiograma? Uma onda positiva ou uma onda negativa? Sim, onda positiva. E vai ser a primeira onda do nosso traçado, a onda P. A onda P representa essa despolarização dos átrios. Vocês se lembram que depois que esse estímulo ele chega no nó AV, ele vai frear, né? Então, a despolarização vai ficar parada lá. Ele não vai nem se afastar, nem se aproximar de A. Nesse caso, o que o observador vai desenhar? Ele vai desenhar uma linha isoelétrica. Ela não é nem positiva, porque não se aproximou, nem negativa, porque ela não se afastou dele. Certo? Depois, esse impulso ele chegou no septo interventricular e ele vai gerar um vetor resultante, um vetor que é direcionado para baixo e para a direita. O observador A, esse impulso está indo
nessa direção, ele está se aproximando ou se afastando de A? Ele está se afastando. Ele vai desenhar uma onda negativa, a onda Q. Por isso a onda Q é uma onda negativa. Ela representa a despolarização do septo interventricular. Quando esse impulso passa do septo, ele vai chegar nos ventrículos, correto? Aqui a gente tem que relembrar um conceito que a gente viu na outra aula de despolarização. A célula cardíaca, ela vai se despolarizar e o meio interno dela, ela vai ficar positiva, enquanto as regiões adjacentes ainda vão estar negativas, correto? Esse impulso vai se propagando e vai despolarizando por completo as células. Imagine que aqui a gente tem o endocárdio, porque o que acontece? Esse impulso ele vai chegar nas paredes ventriculares pelo sistema His-Purkinje. Esse sistema ele é bem profundo. Então, a despolarização se inicia de camadas mais profundas para as camadas mais superficiais. Ela vai começar lá no endocárdio e partir para o epicárdio. Então, imagine que aqui é o endocárdio e aqui seja o epicárdio. No endocárdio, onde se iniciou a despolarização, ela vai estar negativa do lado externo, né, em relação ao meio interno. Então, o vetor resultante ele vai apontar, lembram, para a carga positiva extracelular. Nesse caso, ele vai sempre apontar de dentro para fora do coração. O vetor resultante vai ser sempre assim, quando ele chegar nas regiões, na parede ventricular. Acontece que a gente tem tanto um ventrículo esquerdo e um ventrículo direito. De dentro para fora, esse estímulo que está na parede do ventrículo esquerdo, ele vai se direcionar para baixo e para a esquerda. Enquanto o estímulo que chegou no ventrículo direito, ele vai se direcionar para baixo e para a direita, se afastando de A, enquanto o do ventrículo esquerdo ele vai se aproximar de A, concordam? Só que, assim como nos átrios a gente calculou um vetor resultante, aqui a gente também vai calcular um vetor resultante. Como a massa ventricular esquerda é muito maior do que a massa ventricular direita, ele vai acabar puxando esse vetor. Vai ser uma força muito mais intensa para baixo e para a esquerda do que para baixo e para a direita. Concordam? Nesse caso, o vetor resultante da despolarização das paredes ventriculares, ele vai se direcionar para baixo e para a esquerda. Isso vai ser desenhado por A. Ele vai observar uma onda positiva ou negativa? Uma onda positiva, está se aproximando. Nesse caso, a onda R. Observe a diferença de amplitude da onda R para a onda P. A onda P é bem pequena, enquanto a onda R é bem maior. Isso se dá por quê? Pela diferença da massa muscular. Enquanto o ventrículo esquerdo ele tem muita massa e a sua despolarização gera uma amplitude de despolarização muito maior, o átrio, por ter uma massa muito menor, ele vai ter uma amplitude de despolarização bem menor também. Depois que esse estímulo ele despolarizar as paredes ventriculares, ele vai se afastar em região às partes basais do coração. Isso gera um vetor resultante para cima e para a direita. Nesse caso, o observador A vai ver uma onda negativa, concordam? Ela está se afastando, enquanto ele está aqui, ele está vendo essa onda nessa direção. Então, ele desenha a onda S, negativa, que representa a despolarização das regiões basais do coração. Para a gente falar agora da repolarização, a gente tem que lembrar outro conceito também, que a gente já viu, que a despolarização ela se inicia em uma região da célula, vai se propagando, e a sua repolarização ela começa pela mesma região em que houve a despolarização inicial. Lembram? Então, se ela repolarizou aqui, se ela despolarizou nessa região, então a gente teve
um vetor voltado para esse sentido, a sua repolarização vai ser contrária. Ela vai apontar para o lado contrário. Correto? Só que existe uma peculiaridade aqui na repolarização da parede ventricular. Porque se aqui é o endocárdio e aqui o epicárdio, como a gente viu, a despolarização aponta sempre para o epicárdio. Em tese, a repolarização, aqui sendo o endocárdio e aqui o epicárdio, ela apontaria em direção ao endocárdio, né? Seria de dentro ou de fora para dentro. O observador veria ela se afastando, seria contrário, é sempre o contrário, né? A repolarização. Mas aqui tem uma peculiaridade. A repolarização, ela vai se iniciar do epicárdio. No caso, isso se deve ao fato de que a vascularização do epicárdio, ela é melhor, né? A vascularização do coração, ela se inicia pelo epicárdio. E a pressão também do sangue nas cavidades, ela vai atrapalhar essa repolarização. Essas células vão demorar mais para se repolarizar. Então, na prática, a repolarização se inicia de fora para dentro. Isso gera um vetor igual ao da despolarização. Vai ser um vetor voltado, o vetor vai ser voltado de dentro para fora, vai apontar para baixo e para a esquerda. Entenderam? Nesse caso, o observador A, o que ele vai ver? Ele vai ver uma onda se aproximando. Ele vai ver a chamada onda T, que representa a repolarização ventricular. Aqui a gente não falou ainda da repolarização atrial, mas a repolarização atrial ela vai estar escondida dentro do complexo QRS, que é esse. Vamos usar do mesmo exemplo da ambulância. A ambulância está andando, com a sirene ligada bem alto, e o observador está lá escutando a ambulância e desenhando tudo que ele tem que desenhar. Certo? Imagine que tem uma bicicleta andando, tocando aquelas buzininhas de bicicleta, né? Aquelas buzinas. Prim, 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 prim. Você acha que o observador vai escutar essa buzininha da bicicleta enquanto a sirene da ambulância tá funcionando? Não, ele não vai ouvir. Nesse caso, a repolarização atrial ela vai ficar escondida, justamente pela amplitude da despolarização ventricular ser muito mais intensa e apagar completamente esse sinal. A repolarização, como a gente conversou, foi em T, né? A onda T vai representar isso, a repolarização ventricular, e a gente tem ainda a onda U, que ela representa o final da repolarização ventricular. Ela pode estar presente em algumas derivações, às vezes nem vai estar presente, e geralmente ela vai ter a polaridade positiva e ela costuma ter uma relação de tamanho de 5 a 25% do tamanho da onda T. Basicamente isso. O que a gente tem que guardar é que ela representa o final da repolarização da onda T. Aqui a gente tem a representação final, né? A onda P despolarizou os átrios, o estímulo ficou parado no nó atrioventricular, depois ele se propagou para o septo, despolarizou as paredes ventriculares, foi para as regiões basais e, por último, repolarizou o coração. Em nomenclatura, se a gente for conversar, a gente tem que guardar basicamente o que vai ser o intervalo, a diferença de um intervalo para um segmento. Guarde que o segmento ele é sempre uma onda isoelétrica. Isso aqui é um segmento. Por exemplo, aquele momento em que o estímulo ele ficou parado no nó atrioventricular, ele formou um segmento, o segmento PR. Enquanto o intervalo é muito mais amplo que um segmento. O intervalo ele vai compreender, por exemplo, o intervalo PR. O intervalo PR ele vai desde a despolarização atrial até o início da despolarização ventricular. Ele mede isso. O quanto que do início da despolarização do átrio, o quanto que demora para iniciar a despolarização dos ventrículos. Certo? O intervalo QT, ele avalia o início da despolarização ventricular
até a repolarização ventricular. Ele avalia este tempo. Lembrando que se a gente for falar de segmento, que seria onda isoelétrica, o segmento ST vai ser uma onda isoelétrica entre o final do QRS até a onda T. A gente tem também a nomenclatura do QRS. Nem todo complexo QRS ele vai ser composto por 3 ondas, a Q, a R e a S. Às vezes a gente pode ter um QRS sem a onda Q e ainda um elétron normal. Depende da derivação que a gente vai avaliar. Às vezes pode não ter uma onda. Ou uma situação patológica em que a gente tenha uma alteração. Mas para a gente fazer a nomenclatura adequada desse complexo, a gente tem que avaliar primeiro a amplitude. Se maior que 5 milímetros, a gente vai colocar uma letra masculina, uma letra maiúscula. Enquanto se a gente tiver uma amplitude menor que 5 milímetros, a gente vai utilizar uma letra minúscula, ou feminina, né? No caso dessa primeira, vamos usar esse primeiro exemplo. A onda Q ela é menor do que 5 milímetros, foi um Qzinho. Um Rzão, porque é maior que 5 milímetros. E um Szinho, porque ele é menor que 5 milímetros. Entenderam? E aqui a gente usa o mesmo conceito para poder avaliar esse complexo. Na aula de hoje é só aqui as referências que eu utilizei, já falei no começo do vídeo, né? Na próxima aula a gente vai conversar de como que a gente vai posicionar os eletrodos no paciente e falar um pouco das derivações também. Pensei que eu não ia falar isso, mas se você gostou, deixa o like, inscreve no canal e é isso aí. Obrigado.